Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Ninguém confia mais em ninguém na Suprema Corte Brasileira. Até poucos dias atrás, os ministros ainda tentavam fazer parecer à sociedade que estavam unidos e fechados em apoio mútuo, mesmo com o escândalo de Dias Toffoli e os seus negócios com o Banco Master. Tudo veio abaixo após a reunião em que Dias Toffoli foi forçado a deixar a relatoria do caso contra o banco liquidado. Um dos ministros gravou e teria vazado seletivamente as conversas para a imprensa. E o que estava ruim piorou de vez durante o carnaval, quando Moraes ordenou uma batida da Polícia Federal contra servidores da Receita que teriam acessado dados sigilosos dos ministros e de seus parentes. Esses servidores foram tratados como criminosos antes mesmo de qualquer julgamento. Tiveram os passaportes confiscados, os sigilos quebrados e foram afastados do trabalho, além de serem obrigados ao recolhimento domiciliar noturno e ao uso de tornozeleira. Colegas de Moraes no STF se espantaram. Eles temem que o ministro esteja compilando dados sigilosos sobre uma centena de pessoas próximas dos magistrados para eventualmente usar como moeda de troca e até de chantagem. Dentro daquela lógica, eu sei dos negócios de cada um de vocês, se eu cair, vocês caem juntos. Esse é o nível do debate hoje, acredite, na Suprema Corte Brasileira. E para entender essa crise e os seus desdobramentos, fique com a gente, porque a última análise está começando. E aqui no estúdio hoje, a presença, nas quartas-feiras, do Francisco Escursim. Tudo bem, Escursim? Bem-vindo. Tudo bem, graças a Deus. Saudações à audiência. E o Deltan Dallagnol e o Guilherme Kilter compartilham o espaço com a gente hoje online. Tudo bem, Kilter? Bem-vindo. Tudo bem, Chico? Tudo bem, Tosi, Deltan? Prazer estar com você de novo. Deltan Dallagnol, como vai? Tudo certo? Grande Tosi, Escursim, Gui, olha, eu nunca vibrei tanto e nunca acompanhei tão de perto um resultado de escola de samba, viu? Pois Todos nós. Deu ruim o samba, né? O samba bajulação deu ruim. A gente vai falar sobre essa eliminação, esse rebaixamento da escola de samba que bajulou o presidente Lula na Marquês da Sapucaí ainda no programa. Mas olha só, o STF está em guerra contra si mesmo e contra instituições que fiscalizam o poder, como a Receita Federal e a Polícia Federal. Depois de um curto período em que Dias Toffoli esteve no centro das atenções, elas agora se voltaram novamente a quem? Alexandre de Moraes. Em Brasília se diz que o ministro está com sangue nos olhos, obcecado em descobrir quem vazou para a imprensa o contrato de 129 milhões da mulher dele com o Banco Master. Além de se lançar à caça de servidores públicos e de jornalistas, Moraes também estaria desconfiado da participação de banqueiros e integrantes do próprio Poder Executivo no vazamento dessas informações. O que o Brasil vê é um ministro do Supremo usando e abusando dos poderes da corte para calar qualquer um que se atreva a lhe apontar o dedo. A tática de intimidação, será que vai funcionar? A Polícia Federal, a Receita Federal, o COAF, o Congresso, os colegas de toga, a imprensa, todos vão se calar diante da ofensiva do ministro para se autoblindar? Quero começar ouvindo você, Deltan Dallagnol. Como você analisa esses últimos desdobramentos da ofensiva de Alexandre de Moraes, que em pouco tempo já colocou o Toffoli para trás dos refletores e está ele de novo na ribalta? Excelente, Tosi. Olha, o que a gente vê hoje é um Supremo Tribunal Federal em pânico, um Supremo Tribunal Federal rachado. E olha, quem diz isso não sou eu, não é você, não é nenhum veículo de comunicação, mas são os próprios ministros em anonimato, em off, com condição de anonimato, eles estão falando isso para a imprensa. Saiu numa coluna do Lauro Jardim uma afirmação de que o Supremo está desarrumado. E é um título ali que resume muito bem o momento, para não dizer que o Supremo está implodindo por dentro. Segundo um ministro, o clima é péssimo, é de muita desconfiança. E por que isso? Porque vejam isso aqui, ó. Alexandre de Moraes pediu para a Receita Federal que ela faça o rastreamento de dados fiscais acessados de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do STF e seus familiares. Num primeiro momento, as pessoas poderiam entender, não, ele está fazendo isso para proteger os ministros contra uma indevida devassa, contra uma invasão, contra uma quebra de sigilo.
Contudo, do modo como está sendo feito e no cenário atual, em que Alexandre de Moraes, ao lado de Dias Toffoli, está na berlinda, pode ir para o paredão, pode correr um processo de impeachment, pode ser abandonado pelos demais ministros em razão da suspeita de comportamentos não só inadequados, mas ilícitos, talvez até criminosos. Nesse cenário, a leitura é de que Alexandre de Moraes, que fez essa ação de rastreamento de dados de parentes dos ministros de 100 pessoas, ele pode estar colhendo informações sobre parentes, sobre outros ministros que possam ser usados contra eles. Até porque, preste atenção, essa iniciativa de Alexandre de Moraes de ir para cima e pedir o rastreamento de dados referentes a 100 pessoas, incluindo os ministros e seus parentes, não foi algo decidido coletivamente pela corte. E mais, ministros disseram em off que se isso fosse para ser feito, isso deveria ter sido feito e conduzido pelo presidente do Supremo, pelo Edson Fachin. Note uma coisa, Alexandre de Moraes ele não tem atribuição, competência para isso, não poderia ser ele a conduzir isso, por duas razões. Em primeiro lugar, porque se houve um acesso indevido a dados fiscais da sua esposa, ele é vítima. Juiz, vítima, não atua em processo. Nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Em segundo lugar, só existe foro privilegiado quando existe a suspeita, existem indícios, provas concretas de que o autor do crime é alguém que tem foro privilegiado. Não existe a figura do foro privilegiado da vítima. Então não importa se as vítimas são ministros do Supremo ou seus parentes, a questão é quem são os autores. E na operação deflagrada ontem por Alexandre de Moraes para investigar auditores fiscais e técnicos da Receita que possivelmente possam ter tido acesso indevido a dados fiscais financeiros dos ministros, nessa situação, esses auditores e técnicos eles não têm foro privilegiado. Mais uma razão pela qual esse caso não deveria estar no Supremo. E se fosse para estar lá, não devia estar nas mãos de um ministro sem que isso fosse distribuído para o ministro. Essa é a terceira razão, devia ser submetido a sorteio, ou então o presidente da corte atuar. Ou seja, razões sobram para que não seja Alexandre de Moraes, para mostrar que ele não tem poder para atuar nesse tipo de caso, nesse tipo de situação. Mas ele atuou. E atuou sem o conhecimento dos demais ministros. Então, a grande suspeita na corte é que ele possa estar angariando dados e informações financeiras que possam expor outros ministros. Por exemplo, uma empresa de algum outro ministro usada para dar palestras, para receber recursos, olhar quem pagou, quem recebeu, empresas de familiares, olhar alguma discrepância que possa indicar talvez alguma sonegação fiscal de um parente, e tudo isso nas mãos de alguém que seja disposto a atravessar a linha da lei, pode funcionar de moeda de chantagem, de instrumento de chantagem, de pressão, ainda que ilegalmente. E a questão que fica é, você acha que está aí nos assistindo que Alexandre de Moraes seria capaz de uma coisa dessas para salvar a própria pele? No momento, no futuro, em que Alexandre de Moraes ou Dias Toffoli possam estar acuados, sendo abandonados pelos seus colegas ministros num processo eventual de impeachment. Vocês acham que Alexandre de Moraes seria capaz de usar isso tudo, esses dados fiscais e financeiros, como instrumento de chantagem? A mensagem que parece estar sendo passada é a seguinte: olha, eu posso cair, mas se eu cair, eu não caio sozinho. Então vocês nos defendam, vocês nos blindem, vocês nos protejam. Então, imaginem uma Corte Suprema em que esse é o ambiente hoje. Esse é o ambiente de ampla desconfiança. Ainda mais depois que na última reunião que afastou Toffoli do caso Master, houve uma gravação das conversas. Gente, o Supremo está rachado, o ambiente é de total desconfiança, que foi agora incrementado, que foi ao ápice, ao extremo, com a perspectiva de que Alexandre de Moraes possa estar formando dossiês contra os seus próprios colegas. É isso que o Deltan Dallagnol nos chama a atenção, causou espanto para os outros ministros do Supremo. Esse fato de Moraes ter levantado, a hipótese de ter levantado um dossiê com dados sigilosos dos colegas, das esposas, filhos e filhas. Em tese, ele buscou essas informações para saber se elas tinham sido violadas por servidores da Receita. Mas, segundo o jornalista Lauro Jardim, o ministro do STF fez o seguinte comentário, veja lá: ninguém mais confia em ninguém. Será que o Alexandre de Moraes quer montar dossiês contra outros ministros com esse material que ele requereu à Receita?
Como você vê, Kilter, não é só uma dúvida do Deltan, nem minha, nem do Scorsin. Tem ministro do Supremo já pensando, nossa, o homem pegou dados de meus parentes, filhos, mulher, até netos, né, toda a descendência. O que ele quer fazer com isso, Kilter? Ô Tosi, não sendo muito republicano, mas nesse caso eu tô torcendo pela briga. São poucos casos que a gente torce pela briga e esse caso é um desses. Imagina você, seu colega de trabalho, é uma pessoa ali que você não tem muita empatia, que você não gosta muito, só que essa pessoa tem superpoderes. Ela consegue descobrir dados sigilosos, ela consegue prender pessoas que ela não gosta, ela consegue perseguir seus adversários políticos. Aí o mínimo que você vai ter é uma desconfiança, é um certo medo, uma certa apreensão. É exatamente isso que está acontecendo nesse caso. Nós temos 11 superpoderosos que estão brigando entre si. Esse é o clima hoje dentro do STF, pelo que a gente ficou sabendo pela imprensa, pelas notas do Lauro Jardim e tudo que já foi publicado. Mas vale a gente lembrar e retroagir um pouco no tempo, porque o ideal, o que estava para acontecer, era justamente uma união dos ministros e não uma desunião, uma briga generalizada entre todos eles. Vale a gente lembrar que lá atrás o Vorcaro teria aí contato com vários ministros do STF, isso começou a vazar para a imprensa. Depois a gente viu tudo que saiu sobre o Alexandre de Moraes, sobre o ministro Toffoli, eles começaram a ficar preocupados. E aí teve aquela reunião, a reunião decisiva que o Deltan comentou, que foi gravada, que foi vazada, e até o momento da reunião, o tom era de união. Até o que foi vazado dessa reunião era de que eles estavam se unindo, até o Flávio Dino chegou a falar, eu sou STF Futebol Clube, nós temos que nos defender, né? O que saiu ali para a imprensa foram falas nesse sentido, e praticamente todos os ministros descredibilizando aquele relatório que a Polícia Federal mandou para a relatoria do Fachin, né? Porque estava no Toffoli, devido às relações do Toffoli com o Vorcaro, as supostas relações, eles mandaram para o Fachin e por isso a maioria dos ministros disse que isso era inadmissível, que a Polícia Federal deveria mandar para o Toffoli, não poderia fazer algo assim sem autorização de um ministro do Supremo. E aí a gente viu de um lado o Fachin e a Carmen Lúcia defendendo a idoneidade do processo, que o Toffoli se afastasse, e todos os outros falando, olha, a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado. Eles se uniram em certo sentido. Quando começou essa desunião? Justamente quando vazou essa conversa da reunião. Imagina que era uma reunião de crise. Dificilmente, eu acredito, que os 11 ministros se reúnem para discutir o mesmo caso. Às vezes a gente fica sabendo de notícias, de jantares, de reuniões extraoficiais, em casas de políticos e tudo mais, para discutir um ou outro tema que tem os 2 ou 3 ministros. Mas reunir os 11 para falar de um tema, de um caso só, como foi esse, era excepcional. E foi basicamente isso que eles fizeram. E aí, logo em seguida, vazou a maior parte dessas conversas para a imprensa. Aí gerou esse caos, esse clima de desconfiança. E em seguida veio o Alexandre de Moraes e colocou a Receita Federal, servidores, todo mundo no inquérito das fake news para investigar o que estava sendo vazado ou não. E aí fica a dúvida, será que ele está investigando nós e a nossa família ou não? Será que o Toffoli gravou a reunião ou não? Ou seja, agora ninguém mais confia em ninguém e é praticamente cada um por si. De novo, eu estou torcendo pela briga. Dizem, Scorsin, que a jornalista Malu Gaspar, que foi a primeira a divulgar o contrato de 129 milhões de Viviane Barsi de Moraes com o Banco Master, também está na mira de Moraes, que quer vingança. Será que o Moraes agora vai conseguir criminalizar até a atividade jornalística, né? O mensageiro, né? Quem revela uma notícia que é ruim para ele ou ruim para quem quer que seja, vai ser constrangido, vai ser penalizado de alguma forma. Isso aí ocorre em regimes autoritários, né? Será que até a Malu Gaspar ou qualquer outro jornalista que tenha divulgado essas informações tem como entrar na mira do Moraes, de um ministro do Supremo, numa nação que se diz democrática? Na verdade, se a gente for começar a contar a história a partir do inquérito das fake news, começou com a imprensa, né? Porque acho que os primeiros a serem chamados a dar explicações ao STF foi a revista Cruzoé, né, com a famosa capa do amigo do meu pai, uma coisa assim. O jornalista Mário Sabino foi ouvido, né, nesse inquérito. Então a imprensa ela nunca esteve
distante de ser um alvo desses inquéritos, né? Até aqui não parecia estar no radar do ministro Alexandre de Moraes ou dos demais do STF, porque durante muito tempo essa própria imprensa apoiou, né? Aprovou, né? Todos os abusos que vinham sendo cometidos. Agora, como parece que a imprensa achou que depois de ter empoderado Alexandre de Moraes seria possível pará-lo, né? Pressioná-lo para que ele pare, talvez ela comece a descobrir que uma vez que você empodere alguém dessa maneira, dificilmente essa pessoa recue, né? Então, o que o Alexandre de Moraes já fez é uma demonstração de que não custa absolutamente nada para ele colocar mais um jornalista dentro do inquérito, dele fazer o que já fez com vários outros. Acredito que vai ter talvez nesse momento, se aparecer algo, porque uma coisa a gente precisa deixar claro, né? Ainda que tenha sido objeto, né, de quebra de sigilo funcional e essas informações tenham chegado até Malu Gaspar por conta disso, o fato é que o jornalista que divulga isso, ele não está cometendo um crime. A não ser que você tenha ali algo que comprou a informação, pagou para que isso... Aí nós estamos falando de uma outra coisa, mas o sigilo profissional do jornalista lhe dá esse anteparo para que ele possa fazer o seu trabalho e por essa razão acho muito difícil que o Alexandre de Moraes siga. E é por isso mesmo que ele está querendo rastrear quem foi que supostamente teria comprado, né, ou pedido, porque através disso talvez ele consiga alguma coisa. Mas a resposta que a gente tem que dar para uma pergunta como essa é do que não é capaz Alexandre de Moraes. Acho que a pergunta já não é mais ele é capaz de fazer isso? Será que ele é capaz de fazer? Bom, do que ele não seria capaz, né? Esse empoderamento foi dado de uma tal maneira que nós já estamos num contexto no qual ele acredita que ele pode muito mais do que talvez ele consiga. E a impressão que eu tenho é que o que começa a aparecer dessas rachaduras internas do Supremo, né? Quer dizer, por que razão os ministros vão desconfiar que Alexandre de Moraes estaria construindo dossiês contra eles, né? Por que eles pensariam isso se eles não estivessem também sabendo perfeitamente bem que Alexandre de Moraes é capaz de tudo, né? Se eles acreditassem e confiassem que o ministro Alexandre de Moraes estaria agindo dentro da lei, por que razão esse tipo de desconfiança surgiria, né? É porque todas as ações, as atitudes, eles sabem perfeitamente bem que foram feitas de maneira extra-lei, vamos dizer assim, extra-constituição. A gravação dessa reunião dos ministros também, que até agora é muito nebuloso, não se sabe de onde veio, já é um sinal muito claro de que pode se esperar de tudo do que vem acontecendo ali. E o que me parece, né, é bom colocar também na mesa, né, o Paulo Gonet, o PGR, quem poderia tomar providências com relação a isso, ele ainda está dando sinais de que vai tentar proteger a corte, né? A nota que o STF colocou, até pego aqui, peço licença, né? O STF cita o Paulo Gonet na sua nota, dizendo que o que vazou aí de dado sigiloso foi explorado de forma, entre aspas, fragmentada e seletiva para produzir suspeitas artificiais. Ou seja, a própria manifestação do Paulo Gonet já é no sentido da criminalização daquilo que foi divulgado e não da apuração do potencial criminoso do que tem nisso que foi vazado. Eu, como sou um professor mais de literatura do que política, o que eu enxergo nesse desfile de carnaval do STF que a gente viu no carnaval é um enredo que é um enredo para terminar em tragédia, né? A tragédia dentro do teatro grego ou shakespeariano, ela não é tragédia no sentido que você tem um vilão da história exatamente. A tragédia ela acontece precisamente quando até nem tem tanto vilão, mas pela forma como as ações estão acontecendo não há mais como você retroceder. E você consegue enxergar o final e você vê que é inexorável que o final acabe muito mal. E o que apareceu no carnaval desses ministros do STF é que agora já não há mais possibilidade deles terem uma espécie de consertamento interno. A coisa chegou num ponto em que nenhum deles vai conseguir conter um ao outro. E a tendência é que tudo isso vá piorando cada vez mais, né? E a tragédia seja meio que inevitável no final das contas. No Brasil, toda tragédia costuma terminar em farsa. Pode ser que dessa vez não seja o caso, porque a gente nunca viu começar um escândalo já desde cima das estruturas. A Lava Jato, quando chegou no STF, ela foi desmontada. Mas quando a coisa começa no STF, eu não sei se vai haver meios disso ser desmontado tão facilmente. Então, assim, a Malu Gaspar, em outros tempos, eu diria, jamais eles teriam a coragem.
Hoje em dia a pergunta não é, não, eles têm coragem sim, né? E justamente por ter essa coragem é que eu acho que o desfecho trágico vai acabar acontecendo para alguém nesse contexto, alguém grande, né? Às vezes pode não ser exatamente para o Alexandre de Moraes, pode ser para uma outra figura, mas acho inevitável que isso não termine muito mal nas altas esferas da República. Pois é, Deltan, porque quando alguém age assim como se pudesse tudo, durante um tempo funciona. Agora, durante muito tempo, esse tipo de comportamento acaba causando muita também reação da sociedade. É natural, né? Hoje, no país, se fala mais nesse escândalo e mais nesse ativismo desenfreado do Alexandre de Moraes do que no próprio carnaval nas escolas de samba. É sim, Tosi. E como a Bíblia diz, um reino dividido, ele não subsiste. O STF ele era forte porque ele agia em bloco. Um protegia o outro, ele se fechava num corpo. Quando eu estava na Lava Jato, algo que eu aprendi com a Procuradoria-Geral da República é que o STF ele se protege. A informação, a visão de todo mundo que atua na Procuradoria-Geral da República em relação ao STF é que os ministros sempre se protegeram uns aos outros. Eles diziam que é o órgão mais autoprotetor, porque eles estão lá na cúpula do poder, eles não fazem as leis, eles não têm a força do executivo, do exército, de polícia, então eles se protegem uns aos outros porque essa é a grande força deles. Mas nós vemos agora pela primeira vez o STF rachando por dentro, ele implodindo, fissuras, rachaduras, desconfianças, a ponto, vejam, de desconfiarem de Moraes estar grampeando aos outros. E mais, quando você fala agora dessa posição do Moraes e de todo mundo com medo, Tosi, saiu na imprensa que Moraes está com sangue nos olhos. E quem disse isso, mais uma vez, foram ministros falando em off. Um ministro próximo a Moraes, ele disse explicitamente que Moraes vai para cima de quem organizou o que ele chamou de pancadaria no STF. Peraí, calma. Pensa o seguinte, então. Como assim um ministro vai para cima de alguém? A gente está falando de um juiz. Não é polícia, não é Ministério Público, não é agente privado que quer vingança de alguém. Como assim vai para cima? Olha um outro aspecto dessa fala. Como assim pancadaria no STF? Então, críticas ao STF, revelar os malfeitos, os contratos suspeitos, isso é pancadaria, é agressão contra a democracia, o Estado de Direito? E esse mesmo texto, essa mesma fala dos bastidores indicava que Moraes ia atrás de banqueiros, da imprensa, do executivo. Ou seja, o STF está construindo uma grande teoria da conspiração, de que eles são atacados por todos. E por que eles fazem isso? Para eles construírem uma narrativa. Eles precisam agora posar de vítima. Eles querem virar o jogo. Dizer, não é que eles são criminosos, não é que eles têm contratos suspeitos, não é que eles têm que ser investigados. Não, eles estão sendo vítimas de agressão. De quem? Banqueiros, a imprensa, o executivo. É o mundo contra eles. É um vitimismo para dar conta de uma narrativa de que eles estão sendo agredidos. O Estado de Direito está sendo agredido. A democracia está sendo agredida. Então, eles agora estão indo para cima, estão se organizando. E mais, como uma medida de cautela de alguém que está indo para cima de todo mundo, construindo narrativa e que tem tido um poder extremamente grande, extremamente disfuncional, abusivo, sem qualquer limite ao longo dos últimos anos, essa pessoa, Alexandre de Moraes, na visão dos próprios ministros, está fazendo um seguro para ele. Que seguro que é esse? Esse seguro é, se eu não conseguir estancar para fora, se eu ficar vulnerável, eu vou ter um seguro para dentro. Daí que veio essa história dele estar grampeando, dele estar pedindo esse rastreamento em relação a 100 pessoas, porque se tem algo que me ensinou esses 18 anos como procurador da República, é que uma pessoa que seja inescrupulosa, que tenha acesso a dados financeiros e fiscais, a dados de movimentação financeira de outras pessoas, essa pessoa ganha um grande poder sobre os outros. Como assim, Deltan? Veja, quando você tem acesso a dados fiscais, a pagamentos feitos, recebidos, a dados de imposto de renda, você passa a tomar conhecimento de coisas que, ainda que sejam legais, podem expor a pessoa a um risco de um vexame público, de críticas, de ataques. Então vamos supor que ministros lá do Supremo, ministros que são até bem vistos pela sociedade, o ministro Fux, vamos supor que eles tenham atividades
de dar aula, de ensino, de palestras, e vem uma devassa sobre eles. Pode surgir uma série de críticas em relação a esses ministros. E fora isso, tem atividades advocatícias de pessoas relacionadas a esses ministros, não necessariamente ilegais, não necessariamente suspeitas, como são aquelas da família de Toffoli, da família de Moraes, mas que podem expor essas pessoas também. Vejo que nesse contexto, André Mendonça ele veio a público agora, nessa última semana, dizer que aquilo que ele arrecada via instituto, que ele é controlador, o Instituto do Ensino, aquilo é a verba é tratada de duas formas. Ele dá dízimo de 10% e o restante é usado para projetos sociais. Tal é a pressão que está existindo sobre o Supremo. O André Mendonça se antecipou para dizer, olha, eu não sou como os outros. Então, o Alexandre de Moraes, ele tendo controle sobre os dados fiscais, financeiros, não só dos ministros, mas dos parentes, isso acaba servindo aí como um grande instrumento de controle sobre a ação dos outros ministros. Então, se ele não conseguir sucesso na sua empresa, no seu empreendimento, de controlar a imprensa, de atacar os outros, de colocar culpa nos outros, de virar a chave e tentar sair do papel de suspeito para quem coloca a suspeita sobre os outros, aí ele vai ter, em última análise, ainda um certo controle sobre os outros ministros. Ou seja, sob o ponto de vista de estratégia militar, estratégia de poder, ele está agindo como quem está querendo controlar todo o jogo. Agora, sob o ponto de vista ético, moral, de conduta, mais uma vez, ele está assinando aí uma grande confissão de culpa. Deixa eu colocar uma questão diferente aí para o Guilherme Kilter. Kilter, ao tentar provar que a obtenção do contrato milionário do Banco Master com a esposa dele foi feita de forma ilícita, será que o Moraes está também tentando colocar uma pedra em cima do assunto? Algo como, olha, se esse contrato foi obtido de forma ilegal, então pronto, não há o que se discutir, ninguém mais investiga, o assunto é morto, morre, acabou-se, ninguém mais fala sobre isso porque foi obtido de forma ilegal. Será que é uma espécie de vacina que ele está querendo criar para se auto-blindar e blindar a esposa dele, não? Kilter, estamos sem o teu áudio. Não, ainda não? Então eu jogo a pergunta para o... Bem com tecnologia, com as pessoas mais velhas. Deixa eu jogar essa pergunta para o... Deixa eu jogar essa pergunta para o Francisco Scorsin. É isso, Scorsin. Acho que tem muita especulação em torno do que se disse, do que se falou, do que se fala. Eu acho que a gente já está num contexto em que aquilo que se vaza de um lado, às vezes se vaza para se prejudicar um terceiro, que depois prejudica e vaza o contrário. Essa situação por exemplo, a gente tem 2 times no STF. Será que são 2 times? Será que são 3 times? Você tem Moraes e o Toffoli, o Gilmar Mendes seriam uma equipe. Você tem Fachin e Carmen Lúcia, né? Quando se vazou a parte daquelas conversas daquela reunião, a gente tem... que é uma coisa muito estranha, né? Você tem todo mundo falou que STF Futebol Clube, estamos fechados. Os únicos 2 que não seriam a Carmen Lúcia e o Edson Fachin. E é muito curioso porque todo o vazamento foi feito de uma maneira na qual todo mundo parecia concordar, para daí finalmente, de repente, o ministro Dias Toffoli concordar, não, mas então eu vou sair da relatoria. Falei, bom, mas se está todo mundo concordando com você, e provavelmente você vai ganhar então no plenário quando isso for discutido, por que cargas d'água você decidiu mudar, né? Decidiu sair da relatoria e ainda deixar o ministro Fachin e a Carmen Lúcia como se fossem vilões da história, né? Então é claro que quem vazou aquela reunião tinha determinados interesses e parecia também querer dividir de alguma maneira o STF em algumas equipes, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo você tem toda uma desconfiança, por exemplo, do vazamento dos dados sigilosos. Se o Alexandre de Moraes tem desconfiança do Poder Executivo, né? O Poder Executivo tem contato com quem? Quem está mais dentro ali dentro? Interessa ao Gilmar Mendes, por exemplo, que essas coisas sejam resolvidas o quanto antes para que não cheguem nele, por exemplo? Será que dá para dizer que o Gilmar Mendes está aliado com A, B ou C, né? Então esse estapeamento que estaria acontecendo ali dentro do STF é muito difícil da gente conseguir dizer o que cada um está fazendo.
e sabendo para que lado que a coisa está indo. Uma coisa que me chama muito a atenção, quando o Alexandre de Moraes, pelo menos esse é o que saiu do noticiário, quando ele decide pedir, né, essa investigação contra os fiscais da Receita, os auditores, ele tomou essa decisão enquanto na condição no cargo de presidente do STF. Quando o ministro Fachin tinha saído de férias, acho que foi 15 dias, né, que o Fachin tirou. Né? Por que razão ele escolhe essa data? Né? Uma dos supostos incômodos de alguns ministros foi justamente que somente o ministro Fachin poderia ter tomado uma decisão como essa que o Alexandre de Moraes tomou, justamente porque é o presidente. Né? Quer dizer, o fato dele ter utilizado da presidência para tomar essa decisão e, portanto, se blindar dessa possível alegação, ele fez isso porque deu na cabeça dele, sem que houvesse qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de aviso? Então, por um lado, fica parecendo que o ministro Alexandre de Moraes faz o que bem quer, o que bem entende, que ninguém pode pará-lo. Por um outro lado, eu acho muito difícil que certas coisas estejam sendo cometidas sem que haja algum tipo de acerto interno ali entre eles. No fim das contas, tudo ainda é muito nebuloso, a gente depende muito de vazamento das coisas, mas eu também acho que a gente entrou numa fase em que os vazamentos também estão sendo utilizados pelos próprios ministros para tentar conseguir algumas coisas. Então as coisas ainda vai demorar um tempo para que as coisas possam ficar um pouco mais claras. E por isso que depende tanto de que as CPIs ou as possíveis criações de CPIs no Congresso Nacional avancem. Né? Daí a importância da votação do pedido do senador Alessandro para que seja quebrados sigilos, para que a gente possa também fazer não somente o rastreamento de quem supostamente comprou os dados que foram vazados, mas também para saber como é que funcionou essa dimensão financeira para 129 milhões terem sido pagos pelo Banco Master para a esposa do Alexandre de Moraes, dentre outras coisas envolvendo o ministro Dias Toffoli. Agora parece que o que está acontecendo é de fato uma briga de foice, mas eu não sei o quanto isso não está sendo inflado para fora, até como uma forma de diversionismo, né? Para nos tirar daquilo que talvez importe. Talvez seja bom a gente começar a prestar atenção em quem está ficando para trás dos holofotes do que quem está indo para frente deles. Pois é, você falou de diversionismo, né? É o que a gente vê, o que a gente acompanha o tempo todo, porque a pergunta que não quer calar é: como explicar o contrato de 129 milhões, já se fala em 131 milhões de reais da mulher de Moraes com o Banco Master para representar no quê? Em que processo? Em nada? Só para ter o nome ali? Esse é um ponto que precisa ser repisado sempre, não, Kilter, porque o Moraes agora ataca os auditores da Receita, manda colocar tornozeleira neles, porque supostamente teriam violado o sigilo de maneira indevida, agido, e também mira na Malu Gaspar, talvez em outros jornalistas. Já se diz que ele também está de olho e acha que tem banqueiro conspirando contra ele, tem gente no Poder Executivo conspirando contra ele. Ele parece uma pessoa um pouco atormentada agora para saber quem que jogou, qual dos alunos, que nem aquele professor, né? Que aluno que tacou aquela bola de papel na minha cabeça, pegou na minha orelha e está doendo. Quem foi? Quem foi que fez isso? E o Moraes está assim, está numa sala de aula querendo surrar toda a garotada até que alguém diga quem jogou a bolinha de papel nele. Só que, claro, a coisa é muito mais grave do que bolinha de papel voando de um lado para o outro. E ninguém vai dedurar um ou outro, né, Tosi? Fica aí essa questão. E outra, desde 2019, o ministro Alexandre de Moraes tem na mão dele um instrumento para fazer a festa e descobrir o que ele quiser de quem ele quiser, que é o inquérito das fake news, e que ele está ali à frente desde 2019 e pode decretar quebra de sigilo bancário, pode determinar busca e apreensão, pode derrubar páginas, pode fazer o que ele bem entender. Talvez não é o que a lei diz, mas é o que já se entendeu no STF e hoje o entendimento do STF está acima de qualquer coisa, está acima da lei da magistratura, está acima da Constituição, afinal, eles são os deuses do Olimpo e o entendimento de um Deus não se discute. Agora a questão é, e quando um Deus tem um entendimento diferente do outro Deus? E é isso que a gente está começando a ver dentro do STF. O Alexandre de Moraes está investigando servidores e familiares de ministros para saber quem pode ter vazado o quê. Mas aí eles começam a se perguntar, bom, por que está investigando? Qual é o interesse? Está chegando em mim, na minha família? Será que ele está usando isso para blindar o STF ou será que ele está usando isso também para chantagear uns aos outros, para ter materiais sobre mim? E aí gera esse grande clima de desconfiança. Nessa história do Banco Master, não tem santo.
Nessa história do Banco Master, tem um dos ministros que viajou de jatinho com o advogado do Vorcaro, teve outro ministro cuja esposa recebeu 129 milhões de reais para não prestar serviço nenhum jurídico praticamente, a não ser emitir um parecer em um dos processos. Pensa num parecer caro, nunca vi um parecer jurídico tão caro, nem do melhor dos advogados do Brasil, do mais técnico, do mais graduado, não existe. Não se explica pela competência da Viviane Barsi, não é isso que está se discutindo. Está se discutindo o fato dela ser simplesmente esposa do ministro Alexandre de Moraes e por isso receber essa cifra milionária num contrato com o Banco Master. Agora entra uma nova parte aí nessa equação, Tosi, que é justamente a notícia de que hoje o Ministério Público pediu para o TCU entender, investigar quais são as autoridades envolvidas nas possíveis festas sexuais do Daniel Vorcaro, e esse é um tema espinhoso. A gente ficou sabendo pela imprensa hoje que tinha também um figurão do STF, um ministro poderoso envolvido nessas imagens. Aí a gente pode começar a entender qual que é o zelo tão grande deles em não deixar vazar nada desse caso do Banco Master. Afinal, quando o Toffoli puxou o processo para si, para sua relatoria no STF, a primeira coisa que ele fez foi decretar sigilo total. Ninguém pode saber de nada. E a princípio era só sobre esse caso, mas a gente viu o Senado da República seguindo a mesma linha. Ouse fazer qualquer pedido de informação ao Senado da República sobre acesso do Daniel Vorcaro, sobre acesso da Viviane Barsi nos gabinetes do Senado, eles não vão te informar, vão responder que a LGPD não permite essa informação. Ou seja, eles entraram em modo de autocontenção. Peraí, vamos segurar as informações que a gente está passando, não vamos passar mais nada, mesmo que seja contra a lei, mesmo que exista uma lei de acesso à informação, que existam leis de transparência, que exista o princípio da transparência pública, a gente passa por cima de tudo isso, decreta sigilo total e absoluto sobre esse processo, sobre todas as provas e evidências do caso, e aí a gente discute internamente o que a gente pode fazer a partir disso. Só que isso é até essa discussão interna vazar para a imprensa. E é por isso, Tosi, que é tão importante a gente ter uma imprensa atuante como essa. É por isso que é tão importante a gente ter um canal como a Gazeta do Povo, que o pessoal está assistindo agora, que não tem rabo preso com ninguém, que investiga, que faz um trabalho de jornalismo sério. Porque aí, quando a imprensa começa a descobrir as coisas e jogar no ventilador, não dá mais para segurar, eles ficam insustentáveis. É por isso que é o quarto poder da República, porque de fato tem o poder de pressionar. Se a PGR está engavetando tudo, se o Toffoli está anulando tudo, se o Moraes está censurando todo mundo, a gente ainda tem imprensa para fazer o seu papel. E agora a gente está vendo o poder que isso tem. A gente não viu tanto no INSS, não viu tanto em outros casos, mas nesse caso do Banco Master está evidente. Não fosse a imprensa, não fosse tudo que foi divulgado pela imprensa, a gente não teria esse caso andando como está andando desse jeito, e há muito tempo já teria sido esquecido em uma gaveta da PGR e no sigilo do ministro Toffoli. Pois é, ao tomar as medidas que tomou, né, abrindo essa investigação, essa frente de investigação dentro do inquérito das fake news, que nunca termina, o ministro Alexandre de Moraes tratorou praticamente o que deveria ser atribuição do ministro André Mendonça. E já já a gente vai falar do fator André Mendonça, das investigações, dos desdobramentos dessa história daqui para frente. Vamos rapidamente para uma mensagem do nosso patrocinador. Hoje eu estou com o Dr. Laidir de la Torre, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Doutor, Blue Win virou destaque nas farmácias e nos consultórios. Mas afinal, o que faz a marca ser tão diferente no cuidado da saúde bucal? A Bluem é uma aerotech holandesa que desenvolveu uma tecnologia exclusiva, o oxigênio ativo. E é isso que faz toda a diferença. Ele reduz bactérias, acelera a cicatrização, equilibra o pH e mantém a mucosa saudável. Tudo isso sem arder, sem manchar os dentes e sem irritar a boca. Ou seja, é potência com suavidade. Exatamente. E por isso a Bluem ganhou tanto espaço, principalmente em situações sensíveis, como nos pós-operatórios, quem usa alinhadores, quem sofre com sensibilidade e, claro, pacientes em tratamento oncológico. Nesses casos, escovar pode ser difícil e o fluido bucal Bluem vira a solução ideal. Porque basta aplicar sem esforço e o alívio já aparece, não é? E rápido.
O fluido Blue reduz a ardência, acalma a mucosa e ajuda na cicatrização, mesmo quando a boca está extremamente sensível e com um poder antibacteriano comparável e até superior ao da clorexidina, só que sem os efeitos indesejados. É um cuidado moderno, seguro e que cabe na rotina de qualquer pessoa. E esse é o diferencial da Blue. É eficaz, suave, pode ser usado diariamente, sem contraindicação. É saúde bucal inteligente para todas as fases da sua vida. E para finalizar, a saúde começa pela boca. Blue, a marca de higiene oral mais premiada da Europa. Disponível nas principais farmácias e mercados. Saiba mais em bluem.com.br. Pois olha, nas investigações e inquéritos abertos por ordem de Alexandre de Moraes, o sigilo, como a gente sabe, virou a regra. Isso só não valeu agora para os servidores suspeitos de vazarem dados de familiares dos ministros da Corte. O Supremo tornou público o nome de cada um deles: Luiz Antônio Martins Nunes, Luciano Peri Santos Nascimento, Ruth Machado dos Santos e Ricardo Manzano de Moraes. Todos são funcionários públicos, alguns de outros órgãos cedidos à Receita Federal. Em comum também o fato de serem servidores públicos de longo tempo de carreira, todos com mais de 30 anos de serviços. E aqui cabem duas perguntas, Deltan Dallagnol. Tudo bem o Moraes divulgar o nome deles para a imprensa nessa altura das investigações? Isso não é uma incoerência para quem pede sigilo em tudo? E o fato de todos serem veteranos no serviço público, Deltan, e de diferentes regiões do Brasil, não demonstra, de certa forma, que tem muitos servidores experientes enojados, indignados com esses abusos no alto escalão de poder? Tosi, esses servidores provavelmente não tem prova nenhuma de que foram eles que vazaram essa informação. Alexandre de Moraes está atirando no escuro. O grande objetivo dele, na verdade, não é punir alguém que tenha feito um vazamento. O grande objetivo dele é esmagar, mostrar o poder do Estado, mostrar até que ponto ele está disposto a ir, para esmagar quem passar perto de qualquer dado fiscal dele ou da família dele. É intimidar para que nada parecido aconteça no futuro, para que todo mundo tenha medo, ainda que não tenha razão para ter medo e que queira ficar distante dos seus dados fiscais, bancários ou de qualquer coisa que possa soar como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Por que Alexandre de Moraes provavelmente não tem nenhuma prova sobre essas pessoas? Porque uma pessoa que decide vazar alguma coisa, ela não precisa de outras pessoas. Ela tem acesso à informação e ela passa a informação para o jornalista. Essa pessoa não vai falar nem para a sombra dela, porque se falar para a sombra, corre risco de ter uma prova contra ela. Então essa pessoa que vazou, se é que alguém vazou, porque vejam, vamos lembrar dos vazamentos. Teve 2 vazamentos significativos. Primeiro, vazamento do contrato. Quem sabe do contrato é o pessoal da Polícia Federal. Por que ele não instaurou nada contra a Polícia Federal? Em segundo lugar, teve o vazamento dos dados sobre os valores recebidos do escritório e a ascensão meteórica do escritório da Viviane Barsi Moraes. Aí a suspeita dele é que alguém tenha tido acesso a dados fiscais e tenha vazado. Possivelmente na Receita, possivelmente não. Quem disse que não foi o contador dela ou o contador deles? É possível. Mas aí o Alexandre de Moraes mandou que a Receita fizesse uma análise de todo mundo que acessou dados fiscais da família. Não é necessariamente porque alguém acessou os dados fiscais da família que alguém vazou. A questão é se aquela pessoa que acessou o dado, ela tinha uma razão, um fundamento, se ela acessou com legitimidade aqueles dados. E aí, provavelmente, o que ele fez foi pegar todo mundo que em algum momento teve algum acesso aos dados, sem identificar, sem averiguar se houve um acesso devido ou indevido, e foi para cima dessas pessoas. E aí colocou tornozeleira eletrônica, cassação de passaportes, quebra de sigilo bancário e fiscal, e inclusive justificando a quebra do sigilo desses auditores como se eles pudessem ter recebido dinheiro de um grande banco, da imprensa, para vazar esses dados. É claro que não foi isso. Se alguém ali vazou, eu vou te dizer por que alguém vazou. Se vazou. Se alguém vazou ali, foi porque alguém olhou aqueles dados e disse, isso aqui tem cara de irregularidade, de até crime praticado pelos ministros. Só que isso aqui jamais vai ser objeto de uma investigação, de um processo, e aí esse auditor, eventualmente, pode ter passado essa informação para frente. Mas não estou nem dizendo que foi ele que fez. E aí o Alexandre de Moraes faz uma operação contra 4. E por que eu digo que ele está que nem cego em tiroteio? Porque certamente não houve uma organização de 4 pessoas para vazar dados deles. Certamente não houve, porque aquilo lá que eu falei para vocês, se alguém quiser vazar, não vai falar nem para sombra,
Nem precisa de uma segunda pessoa para vazar. Pessoas de diferentes estados da federação. Quando ele age contra diferentes pessoas de diferentes estados, o que isso indica é que ele não tem a menor ideia de quem fez. Mas ele está indo para cima de todo mundo que passou perto dos seus dados ou de dados de ministros, segundo a aferição feita pela Receita, para intimidar, para punir. E olhe, eu tenho a prova disso. E eu vou te dar a prova agora. A prova agora é o que aconteceu em 2019. Que foi a mesma coisa. A gente está vendo agora a repetição do mesmo script. Em 2019, foi instaurado o inquérito das fake news. Quem instaurou foi Dias Toffoli, que estava sendo investigado pela Receita, ele e a sua família, assim como a de Gilmar Mendes, por suspeitas de, adivinhe, lavagem de dinheiro. Será que tinha algum taiaiá aí no meio, gente? Será que tinha? Aí o que aconteceu? Ele instaurou o inquérito e deu nas mãos de Moraes. E Moraes vai lá e, sem ter competência para isso, sem ter poderes dados pela Constituição, pelas leis, ele vai e emite uma ordem para a Receita Federal, mandando a Receita Federal parar as investigações contra os ministros e as suas famílias, como se fosse uma perseguição, quando não era. Teve toda uma explicação feita na época pela Receita, mostrando que a identificação e a autuação, a investigação da Receita sobre as famílias dos ministros partiu de critérios objetivos, de seleção fiscal, tudo certo e regular. Ah, mas não. O Supremo não, mesmo sem ter poderes, sem ter legitimidade, sem ter um procedimento legal para isso, foi lá e mandou a Receita Federal parar e ainda afastou das funções 2 auditores da Receita Federal, sem ter a prova de que eles cometeram uma vírgula de ilegalidade. Vejam então o que eles fizeram. E fizeram isso para intimidar, para dizer não mexam com a gente, não nos investiguem. Mas um ministro do Supremo não poderia ter feito isso? Não. Não poderia. Se o ministro tivesse alguma suspeita de que existia uma investigação fiscal indevida sobre ele, o que ele tinha que ter feito? Pegado o material, ido com um advogado perante o juiz de primeira instância, entrado com mandado de segurança, com uma ação ordinária e pedido para suspender a ação fiscal. Mas não. Sem qualquer dessas coisas e sem qualquer embasamento e uma ilegalidade concreta, um ministro, numa canetada, sem poderes dados pela Constituição e pela lei para saiu uma ordem do Supremo em relação a isso, porque o poder dado pela lei era para o juiz de primeira instância, manda parar tudo. E pior, afasta os auditores fiscais. Eu estava no Ministério Público nessa época. Eu conversei com vários auditores da Receita e todo mundo falou, o clima era de intimidação geral, era de medo. Ele conseguiu, com uma ação arbitrária, espalhar medo na Receita, para que ninguém chegasse perto do Supremo. Nem que a investigação sobre os ministros fosse devida. As pessoas passaram a ter medo, a tocar a bola de lado, a não querer afrontar os seres supremos do nosso país. Eles se colocaram com isso acima da lei. E agora, mais uma vez, eles estão repetindo o script. Eles estão soltando uma série de ordens ilegais e a minha aposta é que ninguém vai ser punido no final das contas, porque provavelmente não vai ter prova contra essas pessoas, mas estão fazendo isso para intimidar. E a conversa, o que a imprensa saiu a partir dos bastidores do Supremo, é que o ministro Alexandre de Moraes está com sangue nos olhos para punir quem quer que seja, para intimidar, para afastar, para descobrir quem que pode ter vazado os dados da esposa dele. Porque eles estão sentindo a pressão e eles querem intimidar todo mundo para que ninguém vá para cima deles. Pois olha, as medidas de Alexandre de Moraes contra os servidores da Receita, Deltan, provocaram indignação entre os auditores de carreira. Em nota, o sindicato da categoria lembrou um caso de 2019 que você citou, em que o mesmo Alexandre de Moraes tinha afastado 2 auditores fiscais acusados de vazar informações de parentes de ministros da corte. Depois, a acusação se mostrou infundada e os 2 auditores fiscais foram reintegrados. Veja como segue a nota do Unafisco. Os auditores fiscais da Receita Federal não podem, mais uma vez, ser transformados em bodes expiatórios em meio a crises institucionais ou disputas que não lhes dizem respeito. A instrumentalização de servidores públicos para deslocar o foco do debate público compromete a credibilidade das instituições e enfraquece o Estado de Direito. A Receita Federal é órgão de Estado e seus servidores não podem ser submetidos à exposição pública ou constrangimentos institucionais antes da conclusão das apurações. Olha, Escursinho, os auditores falam na criação de bodes expiatórios em disputas que não lhes dizem respeito e apontam um desvio de foco do debate público. A tentativa hoje parece que realmente é desviar o foco do debate, não é, Escursinho?
Exatamente isso. E acho a nota até bastante contundente na totalidade, se o espectador não a leu, vale muito a pena ler, porque deixa muito claro, né, que, embora não de maneira explícita, mas fica muito claro de que o que sustenta a investigação sobre os auditores, o que motiva tudo isso tem muito pouco a ver com alguma ilegalidade, algum crime, ou alguma investigação. E tem a ver com a construção de bodes expiatórios mesmo. É interessante, acho muito oportuna a expressão dos bodes expiatórios, porque o bode expiatório não é somente uma figura popular, vamos dizer assim, uma forma da gente se referir a alguém que paga o pato, né, para tentar desviar aqueles que são os verdadeiros culpados. A figura do bode expiatório ela é até científica, né? Tem o famoso sociólogo francês, o antropólogo René Girard, ele tem toda uma tese sobre o bode expiatório, exatamente dentro de um contexto social e político no qual chega a um determinado ponto em que, para que a sociedade não se fragmente, não se desintegre, ou que para que dentro de uma instituição, por exemplo, ela acabe não se matando uns aos outros, vamos dizer assim, é preciso que existam bodes expiatórios para que você possa diminuir a fervura, né? Não é só para distrair, não é só para desviar, não é só para botar a culpa em outro. Também tem uma função de você diminuir o tamanho do estrago, da fervura. Então, por exemplo, quando o ministro Dias Toffoli, ele sai da relatoria, isso abaixa a pressão, digamos assim. Isso é uma tentativa de você não precisar de um bode expiatório, sendo, de certa maneira, um pretenso bode expiatório, que é o fato de se retirar da relatoria significa, né, de fato, que ele acaba sendo meio que culpado por alguma coisa. Claramente isso não serviu e não funcionou, e as coisas tendem a crescer e a se avolumar. Os movimentos do ministro Alexandre de Moraes, que não tem nenhum pudor em acelerar mais as coisas, em complicar mais as coisas, em fazer as coisas funcionarem a partir da sua vontade pessoal e não de nenhuma outra, necessariamente levam à criação de bodes expiatórios. Em 2019, quando se tentou isso e não deu certo, ficou por isso mesmo, né? Nenhum ministro, ninguém que acusou os auditores que foram incriminados no primeiro momento, responderam por isso depois, ficou dito pelo não dito, como se tivesse acontecido alguma coisa, quando no fundo não tinha acontecido, né? Ok, funcionou para aquele momento, a coisa passou. Agora eu acho que a situação tende a não funcionar, como bem dito pelo Deltan, né? Quando você tem um auditor de cada canto da federação sendo acusado da mesma coisa, de duas uma, se todos eles tem alguma culpa no cartório, é uma baita de uma conspiração nacional, na qual é só uma pontinha do iceberg de algo muito mais complicado. É muito mais provável que não tenham nenhuma relação esses auditores, que haja os logins, né, que são meio que automáticos, todo mundo acessa, não significa que o acesso foi utilizado para fazer algum tipo de vazamento. É provável que boa parte deles seja inocentada nesse processo, mas o que interessa não é o inocentar. O que interessa é a construção de uma narrativa para se conseguir uma punição ou algo mais à frente. É bom a gente voltar para o caso do 8 de janeiro do Jair Bolsonaro, né? Toda a construção narrativa que foi feita para se condenar Bolsonaro e os demais envolvidos ali partiram de uma necessidade de se ter o culpado. A condenação ela já veio muito antes, a construção da condenação veio depois. Me parece algo meio semelhante agora. Quando você vaza os 4 nomes, quando você já coloca certas medidas e você já coloca, né, uma espécie de narrativa do que aconteceu para que o STF e os próprios ministros não tenham que dar explicação, me parece o mesmo modus operandi. Você já condena e depois você constrói uma narrativa com base em alguns indícios, às vezes muito aleatórios e que não tem conexão entre si. A construção do bode expiatório ela pode funcionar até um certo ponto. O que talvez seria bom o ministro Alexandre de Moraes ler René Girard é que o René Girard diz assim, que o bode expiatório ele pode funcionar num determinado momento, mas sempre é necessário outros na sequência. Vai chegar a hora em que o bode expiatório periga ser o próprio Alexandre de Moraes. E vai faltar bode, né? nessa toada. Olha, em entrevista ao presidente da Unafisco, Kleber Cabral fez uma declaração forte, hein? Ele disse que o STF busca humilhar, constranger e amedrontar os auditores fiscais. E que isso acaba funcionando, porque na prática, para convocar auditores para investigar alguma alta autoridade do país, está ficando cada vez mais difícil. Hoje, no Brasil,
Ele disse: é menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades. E eu jogo o comentário para o Guilherme Kilter. Pois é, né, Tosi? A gente está em uma situação no Brasil que o PCC virou menos perigoso do que o STF. E não sou eu quem disse foi o presidente do Nafisco aí, né? Então, de fato, é o fim das instituições democráticas no Brasil. Como que alguém vai confiar numa instituição que, segundo o presidente da União dos Fiscalizadores, Auditores Fiscais, diz que é mais perigoso do que o PCC? Ninguém vai querer criticar o STF, ninguém vai querer propor mudanças no STF, ninguém vai querer melhorar o STF. Isso deveria ser o natural de uma democracia. A partir das críticas, a partir das sugestões, a partir dos projetos, a partir das reformas, você melhora as instituições até que elas atendam o anseio da população. Afinal, em uma democracia, soberano é o povo. Se o povo não se sente atendido por uma instituição, quem está errado não é o povo, é a instituição que precisa ser reformada, que precisa ser atualizada e que precisa ser melhorada. Isso deveria estar acontecendo com o STF. A gente viu vários projetos surgindo no Senado, que coloca limite no mandato dos ministros do STF, que reduz as decisões monocráticas. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer, a forma da indicação, o currículo que tem que ter. Dá para você mexer e melhorar muito, para que o STF ganhe credibilidade perante a população. Afinal, se a mais alta corte do país é descredibilizada pela maior parte do povo brasileiro, imagina o resto do judiciário. Não vai ter credibilidade alguma. Quem dirá as primeiras instâncias, a primeira instância, a segunda instância, os tribunais superiores regionais, não vai ter credibilidade alguma. Inclusive, quando você menciona o PCC, vale lembrar também que é muito criticado o judiciário pela população por soltar bandido, pela famosa audiência de custódia, que prende aqui e solta ali. E quando você vê o Supremo imitando ou adotando o mesmo critério, o mesmo comportamento, é natural que isso se repita em todas as demais instâncias. Então, é perfeitamente cabível essa crítica que foi feita pelo presidente da Unafisco, do sindicato. Não dá para você ter um Supremo que é infiscalizável, que está acima de qualquer outra autoridade. Tudo bem que deveria ser o Senado da República a colocar pesos, a colocar freios nos ministros do STF, e não está fazendo, porque tem um presidente do Senado que é omisso, que é rabo preso, que não vai querer colocar essas reformas para frente, que não vai querer colocar um impeachment de ministro para frente, para pautar e para ser votado. Mas nem por isso o resto da população, o resto das instituições, como a Receita Federal, deve ser punida por simplesmente fazer o seu papel, de fiscalizar até ministros do Supremo. E se tiver o problema da declaração de imposto de renda do Alexandre de Moraes, vai fazer o quê? Ninguém vai fazer nada, porque agora é perigoso investigar, é perigoso criticar. E aí, junto com os bandidos, o ministro da Suprema Corte vai poder fazer o que bem entender. Sendo que deveria ser o contrário. Em um país desenvolvido, em uma democracia mais antiga, ministros da mais alta corte do país devem ser o maior exemplo de idoneidade, de ética, de moralidade. E aqui no Brasil isso se inverteu completamente. Os ministros do STF são caçoados, são alvo de piada, são ridicularizados porque compactuam com aquilo que é errado, compactuam com aquilo que é fora da lei. Colocam tudo sobre sigilo, não divulgam dados, não divulgam informações e, pior, perseguem qualquer um que ousar fazer isso. Perseguem os auditores da Receita, perseguem os seus opositores políticos, enquanto dão total liberdade àqueles que são seus aliados políticos. Ao ministro Flávio Dino, ao ministro Zanin, que foi indicado pelo Lula, a todos os outros ministros que foram indicados por governos do PT. Esses, com a esquerda, a gente não mexe, a gente não derruba a página, a gente não prende, a gente não senta. Mas se a direita ousar pisar fora da linha, ousar fazer um comentário mais ácido, aí é prisão imediata, irrevogável, inafiançável, como foi com o Daniel Silveira. São 2 pesos e 2 medidas e por isso que hoje ninguém mais tem fé pública no Supremo. Agora, Deltan Dallagnol, após deflagrar a operação contra os servidores, o STF divulgou uma nota apontando que houve, abre aspas, um bloco de acessos cuja análise pelas áreas responsáveis não identificou justificativa funcional.
A quebra do sigilo fiscal por mera curiosidade ou má-fé realmente pode ser um problema. Mas não seria o caso, Deltan, de as figuras públicas estarem sujeitas a um escrutínio maior por parte dos órgãos de fiscalização, como a Receita? Parece que a transparência aí virou uma ameaça aos ministros, uma ameaça às autoridades. Não pode ser transparente. Quem tirou o véu de cima dessas coisas? Tosi, o que eles estão fazendo é blindar os todo-poderosos de qualquer tipo de investigação. Veja, se existe suspeita sobre um cidadão comum, não devia existir, né, cidadão comum especial, né? Mas vamos dizer que, vamos fazer essa separação aqui para a gente entender do que a gente está falando. Se existe alguma suspeita, vamos dizer, de que o Guilherme Kilter, de que você, Tosi, de que o Scorsin, de que eu, de qualquer pessoa, vamos dizer assim, normal, mortal, cometeu algum ilícito fiscal, alguma lavagem de dinheiro, algum crime, os auditores da Receita, eles vão lá e acessam os dados, eles veem o que a pessoa movimentou, eles fazem comparações, eles levantam hipóteses, e tem um escritório de inteligência da Receita Federal que tem uma expertise, um conhecimento, uma técnica para fazer isso, que são incomparáveis. Talvez possa ser comparada à expertise lá do COAF, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Eu trabalhei ao longo de muito tempo junto ao escritório de inteligência e pesquisa da Receita Federal, esses escritórios de investigação, e você tem ali os mais preparados técnicos, auditores e técnicos da Receita do país para fazer investigações. Eles ajudaram demais ao longo da Lava Jato. Mas, se eles quiserem fazer alguma análise sobre ministros do Supremo, aí fica registrado, aí tem protocolo, aí eles entram na berlinda. E me entenda aqui corretamente, se alguém fez alguma coisa errada, essa pessoa tem que estar sujeita a escrutínio. E esses auditores, eles têm plena liberdade de olhar para todo mundo, inclusive para olhar por iniciativa própria, para dizer o seguinte, olha, vamos olhar aqui os jurisdicionados, os contribuintes, e vamos ver aqui quem tem indício de alguma coisa errada, e eles podem fazer pesquisas livres. Mas não se for um ministro do Supremo, aí não. Aí ele tem que justificar, aí fica registrado e ele fica sujeito a uma busca e apreensão, cancelamento de passaporte, tornozeleira eletrônica, quebra de sigilo e tudo mais, se ele passou perto de um dado do ministro Supremo. Os auditores são diferentes dos procuradores. Nós, como procuradores, a gente só podia iniciar uma investigação quando a gente tinha alguma provocação. Se eu iniciava uma investigação, eu tinha que distribuir aleatoriamente para os colegas procuradores para garantir uma imparcialidade. Mas o auditor não. O auditor ele pode começar uma investigação por iniciativa própria. Então, essa regra de que eles têm que ter uma justificativa especial, isso serve, na verdade, para amarrar eles na investigação contra pessoas poderosas. Não me parece que seja algo correto você restringir. Você tem que sim apresentar alguma justificativa de interesse público. Olha, eu estava olhando para identificar se tem alguma coisa errada, eu estava olhando para identificar se é algum contribuinte que eu deva atuar, mas não impedir e punir de forma desproporcional como está acontecendo agora. E isso não acontece só em relação à Receita. Isso acontece em relação a outros órgãos públicos. Eu conversei há pouco tempo com alguns procuradores da República que disseram o seguinte, Deltan, depois da reação dos políticos e dos poderosos contra a Lava Jato, os procuradores estão torcendo que os casos não envolvam políticos. E quando chega perto de político, fica todo mundo com medo e passa a tocar a bola de lado, para usar uma linguagem aqui do futebol. Ou seja, os procuradores ficam com medo de avançar a investigação. Começa a tocar bola de lado porque tem medo de que se chegar uma figura poderosa, quem vai ser punido no final das contas não é o criminoso, é ele, procurador. Então a gente está vivendo uma total inversão de valores. E quem paga não são só esses auditores fiscais. Quem paga não são só os procuradores, não são só os policiais. Quem paga somos todos nós. Afinal de contas, os poderosos ficam livres para praticar os crimes que eles quiserem, porque eles têm garantia de total impunidade. E olha, saiu o resultado do Carnaval Carioca e a escola que fez um samba enredo de bajulação ao presidente Lula com o uso de dinheiro público em ano eleitoral, adivinha o quê? Ficou em último lugar, e acabou rebaixada logo no ano de estreia na divisão principal. Acho que nenhum de nós aqui é especialista em carnaval, mas a história mostra que a receita do desastre parece certa quando se mistura bajulação,
puxa saquice política com um suposto conteúdo artístico. É um casamento que não costuma dar certo. Acaba produzindo monstrengos, como foi o desfile da Escola de Samba de Niterói. Esse rebaixamento, Scorsin, vai ter inevitavelmente implicação política, porque foi tudo, né, uma jogada política travestida de arte, e agora que deu com os burros na água, que deu errado, que foi rebaixada e que toda essa repercussão negativa, agora o PT e o Lula vão conseguir se dissociar dessa derrota que vai virar meme em ano eleitoral, já rebaixado no carnaval, e os próximos a serem rebaixados seriam o próprio PT e o Lula nas eleições. É o que a direita e os candidatos desse segmento estão comentando agora. Eu acho que não só vai... já está influenciando a política, como eu acho que tem um potencial muito simbólico de ser um presságio do que vem aí pela frente, né? Do que será talvez até o próprio resultado eleitoral. Porque uma coisa assim, o desfile em si, se a gente for pensar friamente, ele tinha muito poucas chances de dar algo de positivo para o Lula. Porque um desfile bajulatório como esse só vai agradar aqueles que já bajulam o Lula, né? Aqueles que eles precisam conquistar, não vai ser dessa maneira. Vai parecer muito estranho que no ano eleitoral, né, você tem uma escola de samba fazendo uma propaganda para o candidato à reeleição. Isso não vai pegar bem. Mais ainda quando a esquerda, né, ou o PT, age como sempre costuma agir. Mais do que defender os seus méritos, se é que os tem, eles precisam construir inimigos e adversários para se criar e crescer contra eles. Então, quando eles fazem o que fizeram na Sapucaí, né, ataca os evangélicos, ataca os conservadores, as famílias, né, é impossível que alguém que seja razoavelmente neutro ou isento, vamos dizer assim, entre os polos que estão em disputa na política, que simpatize, que vejam com bons olhos isso. É bom lembrar que a derrota de Jair Bolsonaro em 2022 teve muito pouco a ver com a preferência por Lula. E teve muito mais a ver por uma espécie de desgaste, uma certa repulsa até estética com relação a Bolsonaro, principalmente pela forma como ele se comunicava durante a pandemia. Agora, quem causa esse tipo de repulsa no eleitor tem vindo muito mais do PT do que qualquer outro, né? Então a tendência disso jogar muito mais contra do que a favor, o risco era muito maior e isso somente se comprovou. Mais ainda porque o desfile em si, ele vai ser muito menos visto do que a repercussão sobre o desfile, né? E a repercussão tem sido absolutamente devastadora, né? Muitas pessoas, de maneira muito orgânica, estão usando daquilo que era para soar como uma zoação e um meme a favor da defesa de uma pauta mais conservadora, né? As famílias em conserva e coisas assim. E isso já pegou. E a tendência é que isso vá servir de mote para muito mais durante a campanha eleitoral. Eu não sei até, já era uma desconfiança, né? Será que não é até uma tentativa de criar uma porta de saída para o Lula para não disputar a eleição do que propriamente para que isso sirva para ele ir para a eleição? Porque o risco no TSE, ele existe, né? Ainda que todo mundo acredite que o Lula pode tudo, o risco existe, ainda mais com a justiça precisando passar alguma imagem de isenção para a população, né? E eu não sei o quanto que não se está se cavando alguma saída para o Lula não competir. Uma coisa que eu queria deixar de dica para o nosso espectador e leitor da Gazeta são os textos que saíram na Gazeta sobre o desfile. Primeiro do nosso Marcos Tosi, um texto muito bem escrito e muito divertido com relação ao desfile. Teve o Paul Zonoff falando a respeito do incômodo com relação à liberdade de expressão, e me permite também, teve um texto em 10 que eu escrevi, que é fazendo um comparativo, estou citando isso para fechar meu comentário, porque eu fui lembrar que na época da ditadura, em 1975, a Beija-Flor fez um desfile de carnaval sobre o decênio da ditadura militar, né? As conquistas da ditadura militar em 1975, falando sobre o Mobral, sobre o PIS-PASEP, sobre outras coisas que teriam sido conquistadas. A diferença é que naquela época a ditadura meio que impunha a pauta às escolas de samba que não tinham muita liberdade para dizer não ou para ir contra. Hoje em dia você tem a liberdade para escolher o enredo que você quiser, e essa escola menor que apareceu da noite para o dia escolheu fazer o que fez, né? Bom, os adversários do Lula estão agradecendo, porque acho que até se os adversários fossem fazer um desfile a favor do Lula, né, para prejudicar o Lula, não teriam sido tão bem sucedidos como a Acadêmicos de Niterói conseguiu. Agora,
Os carnavalescos da escola de Niterói acharam que estavam sendo muito criativos ao levar um boneco gigante de Lula a Sapucaí, ao retratar Bolsonaro como palhaço numa jaula e ao atacar os conservadores e a família colocando todos em latinhas de conserva. Auxiliares de Lula admitiram que ficaram tão preocupados com as implicações jurídicas do desfile que acabaram se esquecendo do impacto político. A ala que colocou a família tradicional numa lata de conservas desagradou tanto a católicos como a evangélicos. Uma agressão gratuita ao público religioso de quem Lula dizia que tentava se aproximar. Tem como consertar um estrago desses, Deltan Dallagnol? Não tem não, Tosi. Eu acho que acabou pro Lula com os evangélicos, viu? Vamos lembrar o que aconteceu nesse desfile. Lula foi enaltecido como um herói. Os cantores lá do samba enredo cantavam olê, olá, lulá, lulá, o jingle da campanha de Lula desde sempre. E eles cantando faziam o L ao Lula, ao vivo, na Globo, durante todo o desfile. Uma propaganda eleitoral escancarada, porque não tinha equilíbrio. Não tinha o outro lado ali do Lula que eles pintaram. Não tinha triplex, não tinha pedalinho, não tinha mensalão, lava-jato, INSS, não tinha master. Bolsonaro, do outro lado, foi retratado como um palhaço. E Lula surgiu ali vencendo, discutindo com o palhaço. E em seguida surgiram Janja, os indígenas, o povo representados e subiram a rampa do Palácio do Planalto. Apareceu um Alexandre de Moraes no desfile, colocando o palhaço Bozo atrás das grades. E o ministro do STF foi celebrado como um personagem magnífico nesse espetáculo político partidário. Aí, nas alas, a família tradicional e os cristãos foram colocados em latas de conserva. Quem teve a Bíblia na mão lá no desfile foi retratado como alguém atrasado, ultrapassado e descartável. Os patriotas, eles foram retratados como gordos, com orelhas de Mickey Mouse, chapéu da maga, um deboche explícito com metade do eleitorado brasileiro conservador. Tudo isso ainda com milhões de reais do dinheiro público, federal, estadual, municipal, com a Globo, concessionária, transmitindo. Pense o seguinte, se fosse Bolsonaro bancando um desfile que debochasse do candomblé, da Umbanda, de Iemanjá, o que o Ministério Público e a imprensa fariam? O quê? Não é à toa que a internet em massa, as redes sociais reagiram a isso, os conservadores, os evangélicos, os católicos, todos passando a postar em massa a sua família numa lata de conserva, dizendo, eu tenho orgulho, aquilo que é importante, aquilo que é bom, a gente conserva. Retratando a família tradicional, a internet, os conservadores, os cristãos em massa, como algo a ser preservado, algo a ser valorizado, em contraste com o que eles buscaram fazer, retratando como algo atrasado, algo que precisava ser superado. O Partido Novo, aliás, ele denunciou ao TSE, dizendo que assim que Lula registrar a candidatura, vai entrar com uma ação de investigação judicial eleitoral pedindo a cassação do registro. O Romeu Zema, o governador do Novo, entrou também com uma representação contra essas alas que retrataram de modo inadequado os cristãos e a família brasileira, pedindo providências adequadas em relação a isso. Porque a lei tem que ser igual para todos. Vejam, a própria cantora Cláudia Leite, quando ela trocou Iemanjá por Yeshua, que significa Jesus numa música, ela foi processada por racismo religioso. Eu até discordo que isso deva acontecer. Não pode acontecer. Ela tem liberdade de expressão, liberdade religiosa. Agora, quando vem uma crítica do outro lado, retratando o cristianismo como algo atrasado, aí pode. Aí tá tudo certo, o Ministério Público. Gente, quando a gente vê o Lula fazer o que fez, eles erraram duas vezes. Primeiro, eles erraram a ter um enredo ali, uma qualidade técnica de desfile muito ruim, e por isso eles foram rebaixados. Agora, tudo indica que vai vir um segundo rebaixamento, e muito pior, em outubro de Lula nas eleições. Porque quando o Lula decidiu endossar, fazer parte desse movimento, dessa escola de samba, dessa apresentação que humilhou, que tratou evangélicos e cristãos como um lixo a ser descartado, como um símbolo do atraso, o que ele fez foi romper com a imensa maioria dos brasileiros são cristãos, mais de 80% dos brasileiros, e com 36% de evangélicos,
de que ele vai precisar nas urnas. Quando eu vejo tudo aquilo que aconteceu, eu fico lembrando de um versículo que eu cresci ouvindo a minha mãe falar, que é Gálatas 6,7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu espero que Lula ceife, que Lula colha aquilo que ele plantou agora em outubro nas urnas. Agora, Guilherme Kilter, ao melhor estilo da militância petista de esquerda, prevendo já a derrota, a escola de Niterói emitiu na segunda-feira uma nota para dizer que sofreu perseguições durante a preparação para o carnaval em função do enredo que foi escolhido. Quem, afinal, sofreu perseguição nessa história, Kilter? Primeiro vamos comemorar que o Lula está rebaixado, acabou a festa. Agora quem está em festa é o povo brasileiro. Estava me segurando aqui, esperei a minha vez para comemorar esse fato. Mas é verdade, Tosi. Agora eles viraram vítima, né? Quem precisa de aliado, quem precisa de inimigo, perdão, quando você tem um aliado como essa escola de samba aí, que fez tudo o que podia fazer. O único livramento do Lula foi a Janja não ter desfilado junto, porque ia ser a cereja do bolo. Fora isso, deu tudo errado, todo mundo fazendo L, o jingle do Lula, quase pedindo voto praticamente. Se aquilo não era um pedido de voto, o que era, meu Deus do céu? Em ano eleitoral, você homenagear o presidente atual, candidato à reeleição, o que é isso? E ainda com dinheiro público, 10 milhões de reais de dinheiro público, sendo 1 milhão de reais direto do governo federal através da Embratur. E aí, eles ainda zombam dos evangélicos. Ou seja, foi ruim para a escola de samba, que foi rebaixada, foi ruim para o Lula, que sofreu uma série de representações no TSE, no Ministério Público, foi ruim para a imagem do governo como um todo, que ficou desgastado com cristãos, evangélicos, católicos, com todo mundo. Olha, até semana passada os evangélicos estavam brigados por causa de uma música lá, a Aue, estava um aqui do lado com uma opinião, outro do outro. Essa passeata, essa escola de samba conseguiu unir os evangélicos como há muito eu não via. É pentecostal, é batista, é presbiteriano, é todo mundo de mão dada dentro da latinha de conserva. É impressionante o que fez aí essa escola de samba. Até os evangélicos conseguiu unir com católico, com cristão, com nem quem às vezes não é nem cristão, não é nem evangélico, mas simplesmente tem uma família e ama a sua família e se sentiu atacado, se sentiu ofendido. Eles que pregam respeito, que pregam a diversidade, que pregam a igualdade, vão lá e na primeira oportunidade desrespeitam uma classe inteira da população brasileira, desrespeitam a maior parte dos brasileiros e das famílias brasileiras. Foi um baita tiro no pé para o Lula. Agora a questão é, ele estava cavando falta ou não estava? Ele sabia dos riscos e foi mesmo assim para ficar inelegível e depois falar que não pôde disputar as eleições, que foi perseguido, que gostaria de concorrer e venceria, mas que não pôde mais, ficou inelegível pelo TSE. Resta a gente saber o que vai acontecer daqui para frente. Mas o TSE avisou. A Carmen Lúcia se recusou a fazer uma censura prévia dessa vez. Acho que ela foi mais bondosa com o Lula do que com o Bolsonaro por conta daquele documentário da Brasil Paralelo, que aí sim, ela excepcionalmente garantiu a censura prévia, mas na escola de samba não valia. E ainda bem que ela deixou acontecer, porque a gente viu todo esse escárnio, a gente viu o que eles de fato pensam, o que eles de fato acreditam. É isso que acontece quando não tem censura. Você consegue julgar as pessoas pelas suas ideias, pelo que elas colocam na mesa. Você consegue votar naquele candidato que se apresenta melhor, com as melhores propostas. Se não derruba perfil, não derruba página, e agora eles que arquem com as consequências. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, só sei que eu já estou garantindo a minha pipoca para assistir a próxima sessão do Tribunal Superior Eleitoral, porque vai ser bonito de ver. E a gente viu uma imagem rara agora, né, Escorcinho? O evangélico vibrando com o resultado do carnaval. Até isso o Lula conseguiu. Até isso o Lula conseguiu. Milagres da escola de samba do Lula. Muito obrigado, Deltan Dallagnol. Foi um prazer novamente conversar com você no Última Análise. Guilherme Kilter, Francisco Escorcinho, especialmente a você, espectador, que acompanha a Última Análise aqui da Gazeta do Povo. E fica o convite para você assinar, ser assinante, porque são os assinantes da Gazeta do Povo que possibilitam projetos jornalísticos críticos e independentes como esse, o nosso programa do Última Análise. Aproveite porque está R$1 por mês durante 6 meses e apoie este projeto. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.